Olá, meu nome é Nidiele, eu tenho 22 anos e sou formada em Sistemas de Informação pelo UDESC. Eu me formei agora no primeiro semestre de 2025 e gostaria de apresentar a vocês o tema do meu artigo e também que foi o artigo que eu apresentei no meu TCC. Automação de processos com a implementação de ferramentas RPA nas indústrias. Um estudo de caso. Esse artigo ele foi desenvolvido por mim, Nidiele, e com o auxílio do professor Alex Luiz de Souza, que também foi o meu orientador no TCC 1 e 2. Bom, como uma introdução, então, eu gostaria de trazer as informações, né, que a revolução industrial e tecnológica, elas possuem uma grande influência no avanço da tecnologia, uma vez que a partir delas se tornou constante a utilização de máquinas e também a automação de processos. Normalmente o surgimento de uma nova tecnologia ele está atrelado ou a uma problemática ou a uma oportunidade de resolver aquela determinada questão. E também, outro ponto que impulsiona a inovação tecnológica é a competitividade empresarial, onde as indústrias querem estar à frente das outras, implementando novas tecnologias e melhorando o ambiente de trabalho. Como uma solução, então, surge o RPA, sigla que surge do termo Robotic Process Automation, onde o RPA, de acordo com Gartner, ele pode ser definido como um software para automação de tarefas em processos de negócio e de TI, por meio de scripts de software que emulam a interação humana com a interface do usuário do aplicativo. Sendo assim, a automação de tarefa ela é utilizada principalmente em casos onde um determinado processo ele ocorre de forma volumosa, manual, repetitiva, rotineira e, de alguma forma, ele acaba sendo desmotivadora no ambiente de trabalho. Hoje, os robôs eles podem ser desenvolvidos em três formas principais, sendo High-Code, Low-Code ou No-Code, onde, respectivamente, trata-se de robôs com muito código, pouco código ou nada de código. O quadrante de Gartner também ele conseguiu fazer uma análise visual das principais ferramentas de RPA, onde ele listou no quadrante de líderes 5 principais, sendo a UiPath, o Automation Anywhere, a Blue Spring, o Power Automate e a NICE. Bom, então, quais são os requisitos para automatizar um determinado processo? Para automatizar um determinado processo e para que ele seja válido de automação, alguns requisitos são necessários. Por exemplo, a padronização do processo, a estabilidade para que ele não mude com frequência, ter um gatilho onde a gente consegue definir quando que aquela tarefa ela vai ser executada, um volume, ele tem que ter um volume grande para que a gente consiga fazer a automação e para que seja válido. A gente tem que conseguir determinar e mapear quais serão todos os aplicativos que serão envolvidos. Tem que ter também o processo muito bem definido e as tratativas em caso de qualquer erro. Além disso, a gente também tem que identificar possíveis formas de login para que o robô consiga passar por essas etapas. O processo de automação, então, ele surge de uma análise dos requisitos para a automação, a coleta de todas as informações e regras para realizar o processo, o mapeamento do que deverá ser realizado pelo robô, e aí a gente chega num ponto de decisão. Será desenvolvido em um aplicativo desktop ou cloud. A partir dessa decisão, a gente consegue fazer o desenvolvimento do robô e, posteriormente, testar e colocar em produção. Bom, um estudo de caso que foi desenvolvido e apresentado foi o de uma empresa em São Bento do Sul, onde ela queria melhorar o desempenho de algumas tarefas que eram realizadas. Essa automação ela foi realizada pelo Power Automate, onde a gente conseguiu fazer o primeiro estudo de caso, que é um movimento de arquivos WAN. Esses arquivos eles chegavam diariamente e diversas vezes ao dia no setor do financeiro. E eles tinham que fazer a separação desses arquivos em pastas determinadas. Então, o processo ele consistia em receber os arquivos, verificar o prefixo do nome e o código de cada um deles, separar os arquivos manualmente e mover para a pasta correta. Porém, ele era um processo que acontecia diversas vezes ao dia e demorava um bom tempo para conseguir fazer. Nesse exemplo aqui, eu trouxe um pedaço do trecho do código do robô que foi desenvolvido.
Aqui ele foi desenvolvido no Power Automate Desktop, justamente devido à movimentação dos arquivos. E a gente também teve um estudo de caso 2, que foi o lançamento de notas fiscais. O lançamento de notas fiscais ele é um processo repetitivo e demorado, onde ele inicia com o disparo de um e-mail toda vez que uma nota fiscal é adicionada em uma determinada pasta. Ele segue para a extração, depois para o registro no Fusion, que é a ferramenta que nós utilizamos como um workflow, e posteriormente para o lançamento no ERP. Então, o disparo desse e-mail ele ocorre por meio de um fluxo no Power Automate Cloud, que é o Power Automate em nuvem, e posteriormente ele segue para o fluxo do Power Automate Desktop, onde ele faz toda a extração dos dados e o lançamento no ERP. A implementação desse robô ele conseguiu reduzir cerca de 8 horas mensais para os analistas que faziam o lançamento dessas notas fiscais mensais. O desenvolvimento dos robôs, então. De modo geral, o desenvolvimento ele é ágil, rápido e de forma intuitiva. Esses 2 estudos de caso que foram implementados na empresa, eles tiveram uma aderência total, sem resistência e uma implantação eficaz, mas durante o seu desenvolvimento apresentou alguns desafios. Por exemplo, no caso das notas fiscais, a extração dos dados, em alguns casos, ele ocorreu por meio da expressão regular, regex, e em outros casos por meio de intervalos de textos que a gente conseguiu capturar. Porém, isso acarretou em diversos testes e também muitos ajustes até chegar na versão final, que era funcional. Bom, de modo geral, então, a partir do desenvolvimento desse artigo, a gente conseguiu percorrer os conceitos e uma pequena análise das ferramentas de RPA mais utilizadas nos dias atuais, a aplicação de 2 estudos de caso de forma prática nas indústrias, onde a gente consegue ver a sua utilização e os benefícios, e também analisar a transformação nas indústrias, uma vez que a utilização de robôs, eles pretendem aumentar a produtividade, otimizar os processos, reduzir os erros e também trazer uma mudança positiva na cultura das empresas. Sendo assim, a gente pode identificar, então, os robôs digitais como aliados dos seres humanos e não mais concorrentes, uma vez que eles chegam para auxiliar nas demandas do dia a dia e não para roubar os nossos empregos, como muitas pessoas têm medo que isso aconteça. Bom, de modo geral, então, era isso. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês e me colocar à disposição para quaisquer dúvidas. Abaixo eu coloco à disposição o meu e-mail e também o e-mail do professor Alex, que foi quem auxiliou nesse processo.